Oi, mami. Oi, Pamela. Oi a todos. Pois é. Hoje a gente começa, né, de forma diferente. Qual foi o tema mesmo do trabalho? O Sebastião hoje com a Neuza e Alessandro, né? Uhum. Eles trabalharam a integração dos conteúdos. Mas o que ele quis dizer com isso? Olha, ele começa a falar sobre Ramatiz, né? Mas... Que renovada como se substituísse. Mas a gente tem que começar com isso, né? Sim, Pamela, a integração dos conteúdos quer dizer, eu diria que seja tudo inserido em tudo. Tudo composto em tudo. Então hoje nós vamos começar pelo desenho. Tenho que lembrar, eu tenho um agente, o Deus, a força, eu tenho um intermediário, que seria o que nós chamamos de matéria, que seria, no caso, o verbo, a vitalidade, e por último, eu tenho o nosso amigo agente intermediário e campo de atuação. Então eu tenho o agente, o intermediário e o campo de atuação, que a gente chamaria de espírito, Deus, desculpa. Então eu tenho Deus, a força, aqui seria o espírito, o verbo, a vitalidade e, no caso, a matéria, o campo de atuação, a luz coagulada, que é força, vitalidade e vida. E isso tendo como base a pergunta luz incriada. Alguém pode perguntar, né? Está abrindo o trabalho agora. Por que luz incriada? Eu diria... pode falar. Que é uma luz que não foi criada, né? Certo, porque ele sempre existiu. Na verdade, ele, na verdade, é a união da formação, da expansão das consciências. No caso, o campo de atuação, né? No caso, o campo de atuação quando ele é o resultado da formação, da evolução dos seres, entendeu? Então, no caso aqui, ele é o resultado do campo de atuação, né?
a formação do campo de atuação para o intermediário e do intermediário para o agente. Você falou uma coisa e depois falou outra ou falou a mesma coisa. Seria essa luz incriada... Seria o universo em si. Essa luz incriada, você diz que é o campo de atuação quando é o resultado da evolução? Manhã, presta atenção, olha Não, só. você falou isso duas vezes. Não, seguinte, a luz incriada, ele é o resultado da evolução do campo de atuação e do intermediário. Que isso ocorre independente do estágio evolutivo onde ele ocorre. Então isso é contínuo no infinito positivo e no infinito negativo. Ou Sim, seja, é porque você usou esse quando e depois de uma parada colocou é o resultado. Bom, olha só. Então eu estou voltando para você poder falar direito. Ele, ao mesmo tempo, ele é o resultado da evolução dessa proposta, e ao mesmo tempo ele vai criando com o objetivo de realizar a expansão desses outros corpos. Entendeu? Então, no caso, por que nós estamos parando exatamente nisso? Para que a gente possa entender o que é a energia, o sexo, que é diferente da energia sexual. Vamos dizer que o sexo, a energia sexual, ele faz parte do sexo, mas o sexo, né, ele é como um universo à parte, né? O sexo, ele é energia e vida. Energia e vida a serviço da felicidade e da harmonia espiritual, né? da harmonia do universo. Então, energia e vida. Então, no caso aqui, esse agente, ele vai se tornar... Deixa eu só dar uma fotografada aqui. Posso dar uma falada? Pode. Quando você falou que ele é vida para a felicidade e a harmonia do universo, então isso quer dizer que ele está sempre criando, vamos dizer assim, para suprir as necessidades do universo. Sim, sim, é ele que faz isso. Isso trabalha exatamente, é o resultado da expansão do universo, né? Então, no caso, a energia sexual, ela vai trabalhar exatamente a questão da expansão do universo, sendo que isso, o sexo e a energia sexual são emanações do agente. O agente é que emana isso. Então, na verdade, o intermediário seria o que a gente chama de energia, que seria a energia, deixa eu só colocar aqui, energia, que seria o espírito, e no caso, esse espírito seria com E minúsculo ou E maiúsculo? E minúsculo. O E maiúsculo seria a individualidade. Então, no caso, a energia é o espírito, e no caso da vida, o amor.
que é a união, né? O amor na sua essência. Então, no caso aqui, o amor por ser a união, né, de duas realidades, formando uma terceira. Então, no caso, eu tenho o resultado da evolução dele formando uma nova realidade, né, uma expansão, e tenho, na verdade, agora eu entendi a questão do sexo, né, o sexo, no caso, seria... Olha, eu teria aí duas coisas para te falar. Quando você falou que espírito com letra minúscula, então a gente pode falar que, sendo com letra minúscula, ele estaria sempre em formação. Apesar que com letra maiúscula também estaria ainda em crescimento, né? Certo, mas um está no início e o outro no final. Isso. Né? Então dá pra gente pensar sobre essa realidade. Quando você falou, sendo sexo a energia sexual, ele é o intermediário? Oi, Então o sexo, olha só. Então quer dizer que... O sexo, ele estaria aqui, ó. Que chama... Ele é intermediário... Ah, tá. O sexo, ele tá aqui, ó. Ele está no intermediário e no campo de atuação, na energia e na vida. Aqui, ó. Ele tá aqui. A isso chamamos de sexo, o mecanismo sexual. Então quer dizer que ele, sendo intermediário e campo de atuação, ele é igual... Ele é igual como assim? Vida e amor. Porque você falou que ele... Não, a energia sexual seria o intermediário. Só o intermediário... Sexo e energia. Porque você falou que são duas essências que vai formar uma terceira. Então é a energia e a vida. Quer dizer, na verdade eu tenho o agente intermediário e o campo de atuação, correto? Agente intermediário e campo de atuação. E no caso, quando eu falo que sexo é energia e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo, eu só estou falando do intermediário e do campo de atuação. Entendeu? Da energia, que seria o intermediário, e o campo de atuação, que estaria sendo a própria vida, o amor. Que seria, na verdade, a liberação de uma realidade e a formação de duas novas realidades, né? Que no caso uma única realidade seria o psiquismo, o princípio inteligente, e no caso de duas realidades seria a matéria elementar. Só que na realidade, quando eu falo apenas do campo intermediário, eu estou falando de energia sexual. E isso que é o barato, da gente poder entender. Então, repetindo, quando eu falo do agente, do intermediário e campo de atuação, eu falo da bioenergia, que ele é formado por um agente, um Deus, a luz incriada, o verbo criador, que seria o intermediário, o espírito, e o campo de atuação, a matéria, a luz coagulada. Então, quando eu falo
lá na Bíblia de Jesus, né? O verbo, né? No princípio, né? O verbo era Deus e o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus, estava com Deus, habitou entre nós. Se fez carne e habitou entre nós. Agente, intermediário e campo de atuação. Então, Emmanuel renovou, e aí Emmanuel renova, dizendo que sexo é espírito e vida, a serviço do universo. Então, no caso, o que seria isso? Aí voltando lá o capítulo 2 do livro, né, do nosso trabalho, quando falamos da Deus é a criação. Então, no psiquismo divino, um espírito que nós chamaríamos de espírito crístico, ele emanou... Crístico? Isso. Você falou Cristo. Crístico. Crístico. Esse espírito crístico, ele que foi emanado do psiquismo divino, mas ele, na verdade, ele foi o resultado de várias evoluções. Ele pensou dessa unidade uma estrutura chamada de psiquismo divino, né? E esse psiquismo divino, ele vai se coagulando, se aglutinando, formando partículas, que dentro dos seus estágios eu tenho o agente, o intermediário e o campo de atuação. Então, no caso, o recomendável para se entender melhor esse assunto seria o capítulo 4 do livro Despertar da Consciência no Átomo ao Anjo, que ele fala do agente, intermediário e campo de atuação, não nessa complexidade sobre sexo e energia sexual, mas, na verdade, o amor é o produto da relação entre entre Deus e o Espírito para formar a matéria coagulada. Porque, na verdade, foi o tema do estudo do Alessandro e do Sebastião hoje, que Sebastião, Neuza e o Sebastião, Neuza e o Alessandro, que o porquê que existe essa roda do agente, intermediário e campo de atuação. Porque, na verdade, o intermediário é a forma em que Deus achou, né, o universo achou, para liberar os seus ensinamentos para a parte mais densa. Então, a reencarnação, diga-se de passagem, que ela não ocorre de uma forma total como a gente imagina. Porque uma coisa o Barcelli fala no seu estudo, num livro que ele comenta, que nós não aguentaríamos a carga de luz do agente, né? Vamos supor que fala de Jesus, mas a gente pode falar do nosso espírito. Quando ele fala que o espírito não mais reencarna, né, o espírito puro, é porque ele se torna um todo, mas se ele se fragmenta, ele atinge uma realidade periférica, e aí, no caso, ele vai trabalhando isso. Você falou que no capítulo 4 nós vamos encontrar o agente intermediário e campo de atuação. Mas você também coloca isso de uma forma mais complexa, porque, como diz a gíria, o bonde anda, né? Uhum. Então, e nós vamos ver em toda fase da nossa vida que, embora se repita o agente intermediário e campo de atuação,
ele vai ter momentos diferentes, passagens diferentes. Ter momentos diferentes, passagens diferentes, muito bem. Então, na verdade, tudo isso vai se confluenciar nisso que a gente está olhando hoje, entendeu? Então, no caso, isso é uma relação não exatamente somente interno, mas dentro do nosso campo íntimo, isso ocorre o tempo todo. E aí, de uma forma silenciosa que a gente nem sabe. A gente está dormindo e está trabalhando numa boa sem fazer barulho. Mas Joana de Ângeles não fala que o self ele trabalha em silêncio para a construção dele mesmo, trabalha o ego para a construção dele mesmo. Então nós vamos trabalhar um pouquinho essa parte do ego e do self, que é muito interessante da gente. A gente tá trabalhando essa parte externa, né, do Deus, Espírito e Matéria, mas isso ocorre dentro da nossa própria realidade. Porque aí é o seguinte, né, nós estávamos falando que eu tenho o Espírito, né, o Espírito, a alma, né, vamos dizer, desculpa, o Cristo, a mente, o eu individual. Vamos colocar daquela parte que eu sempre coloco, para até a gente entender melhor essa realidade. Então, Espírito, Cristo, mente, a alma, o eu individual. Você está usando a escala normal? Não, eu tô fazendo de forma contrária para a gente poder entender a relação entre a essência, que ontem até o Sebastião falou sobre a essência e substância. E a substância. Então, eu tenho a alma, o eu individual, que é o laboratório daquilo que a alma vai ter que trabalhar, o perispírito, e o corpo. Olha só que interessante. São forças iguais, né? Não são forças desiguais, porque eu tenho o Espírito, Cristo e a mente. Então, o que você colocou em vermelho seria a substância. Certo. A partir da alma, né? Porque eu tenho as forças inferiores, com todo respeito a elas, e as forças superiores, fazendo um equilíbrio energético entre o equilíbrio energético. Agora dá para entender que se tudo fosse positivo no nosso organismo, não haveria um equilíbrio. Então, mesmo que eu seja um espírito evoluído, para eu habitar nesse conjunto todo, eu preciso dessas diferenças para fazer o equilíbrio. Mas nós também podemos dizer que essa substância, ela não será sempre substância. Isso. Elas serão sempre promovidas, como virão outros também para estar se promovendo
e sendo substância para mais tarde ser essência. E aí esse é o mecanismo da vida. A energia, a função da energia sexual. E no caso, nós como alma encarnada, a gente precisa entender o que é energia sexual, o que é sexo, o que é energia sexual, com o objetivo de trabalhar essas forças de modo que eu possa manter esse fluxo, né, de energia e estabelecer o processo de expansão, né? Então e isso ocorre através, Joana de Ângeles fala, por meio do pensamento contínuo. Por meio do pensamento contínuo, eu tenho a energia sexual. Não é que o bom uso da energia sexual, né? Então, bom, para ter um bom uso da energia sexual, eu tenho que ter bons pensamentos. Sim. Eu tenho que... o que é ter bons pensamentos? Ontem nós vimos isso, que é o poder da criação. É a criação visando o bem comum. Com isso tudo nós estamos vendo que nós não somos um corpo. Nós, na verdade, somos a alma, né? E na verdade tem eu não tenho, né? Quer dizer, na verdade, esse corpo chama-se a personalidade. Na verdade, isso é uma personalidade, né? São várias almas que são aguardadas no eu individual. Então, são várias almas que trabalham para estabelecer a harmonia desse organismo aqui. São várias almas a trabalhar para a harmonia. Isso. E, na verdade... Por que você diz várias almas? Porque tudo é uma alma? Não, porque... Na sua escala? Né, tudo tem almas, né? Porque o que seria a alma? A alma seria um intermediário entre a realidade inferior e superior de cada... que seria, na verdade, aqui o agente, o intermediário e o campo de atuação. Então, o intermediário seria a alma, como o agente seria o Cristo, o Espírito e a mente, como o campo de atuação seria o eu individual e o corpo. Certo, e o perispírito. Correto, porque no caso, a alma encarnada, né, no caso, a alma encarnada, ela atua, né, ela atua dentro dessas realidades e não foi por isso que Kardec falou que todo mundo é médium. Não pela sensibilidade, mas porque nós estamos no espaço entre duas realidades diferentes. Campo material e o campo espiritual. O que Hamed falou? Hamed não, Kardec. Kardec, desculpa. Todos nós somos médiums, porque nós estamos entre a realidade material e a realidade espiritual. Tá, Pamela. As pessoas podem olhar o teu desenho e vão indagar. Caramba, agente, intermediário, campo de atuação. Mas você coloca o espírito, a essência, o campo de atuação, com letra maiúscula. Sim, mas porque o espírito, ele é a consciência. Aí ele já trabalha como consciência. Ele é um espírito individualizado. E no caso, na verdade, eu vou ter que integrar, né, essa integração de valores, de conteúdos. Na verdade,
é o esquema da alimentação que ele falou. Ele falou de alimentação. Quando eu integro conteúdos, eu estou falando em alimentação. Mas tudo é alimentação. Tudo é alimentação, porque eu estou agregando valores. Mas eu não estou falando da alimentação densa, não. Eu estou falando da alimentação mesmo de conteúdos, né? Seja eles de qual frequência for, entendeu? Não necessariamente da alimentação, né? Arroz, feijão. Arroz, feijão. Dentro dessa alimentação aqui, eu estou acessando o meu conteúdo, né? Então, para eu agregar valores, eu tenho que estar presente na ação. Eu tenho que acessar esse Cristo, a minha alma, para que a minha alma possa atuar no... Então, ele é isso. Isso chama-se auto-amor. Processo da autocura. Ô, meu anjo, você fala, precisa do espírito na alma para atuar no perispírito. No perispírito. Tá. Mas... E aí o perispírito vai atuar no corpo. Mas ele não viria para a mente? É verdade. Então, no caso, mas o Cristo, ele está na alma a partir da mente. Deu para entender? Como é que vai ocorrer? Então, no caso, é a mesma coisa. A alma, ela vai trabalhar o corpo a partir do perispírito. O espírito, ele vai atuar pelo Cristo interno, junto com a alma na mente, e a alma, ela vai atuar no corpo através do perispírito. Que coisa, não? E aí, quando ocorre isso, é que vai ocorrer o processo intuitivo. E aí que eu sei o que fazer, quando fazer e como realizar. E quando a gente não consegue fazer isso, nós temos o recurso da prece. Então, vamos o recurso da prece. Então, na verdade, isso é um fenômeno de intuição. É você acessar o seu conteúdo interno, né? Quer dizer, você acessa a partir da inteligência, né? E aí você trabalha a intuição. Você vai acessar o que interno? O Cristo, né? O Espírito, né? O conteúdo interno, né? Podemos dizer que realmente nós somos uma empresa com várias repartições. Mãe, nós somos a Torre de Babel. Isso quem falou pra mim foi o Tiago. Então temos que tomar cuidado, senão ela pode cair. Mas a verdade é essa. Nós temos que tomar cuidado. Porque a Torre de Babel não caiu? Sim, é a destruição do corpo. É quando Jesus falou que eu destruo, como é que é? Eu destruo e construo isso em tantos dias. Mas não foi a Torre de Babel, foi? Não Torre sei. de Babel é Velho Testamento.
Não sei, então apaga, que eu falei bobagem. Mas acontece o seguinte... Porque teve uma parte da Bíblia que ele falou isso. Mas é porque ele fala a respeito do próprio corpo dele. Ele é capaz de destruir, construir eu sei, por isso que eu falei isso, né? E no caso, a Torre de Babel é o nosso corpo. Porque cada um tem uma frequência. Eu vou voltar a ler o Evangelho para então, lembrar de novo. É essa realidade assim que eu achei fantástico. E aí, durante esse trabalho, né, esse mecanismo, esse mergulho interno, que a gente chama de oração, eu acesso o conteúdo externo, né? A intuição são conteúdos internos. Interno. Ao orar, você está assimilando esse conteúdo, né? Você está mergulhando. Então, o trabalho é a melhor oração. Então, a oração é o melhor antídoto para qualquer mal. E aí a gente fala também da realidade interna, do nosso conteúdo, entendeu? Então é isso, Dona Beth. Você teria mais alguma coisa para relatar? Enquanto nós estamos fazendo esse desenho, falando sobre isso, nós estamos formando um espírito. Sim, e expandindo consciência, formando espíritos e expandindo consciência. Que coisa, porque o espírito é um Deus. Sim, o espírito com E maiúsculo é um Deus. Pois é, mãe, foi uma viagem muito interessante, bem profunda, né? Então, quando nós entendemos essa realidade da energia sexual, do sexo como um mecanismo, da energia sexual como uma energia, nós vamos acessar essa realidade que está em nós, que pertence ao espírito. Você me permite um adendo? Pode. Eu queria fazer uma homenagem ao Dr. Adão, né? Porque ele também fala coisas maravilhosas sobre a passagem de Jesus que a gente está trabalhando. Uhum. A gente trabalha a parte mais, vamos dizer assim, íntima da situação. Uhum. E ele trabalha o lado, vamos dizer, histórico, né? Isso. Mas... histórico e religioso da época. Da época. Você sabe que... bom, é religioso porque precisava que fosse assim para que o povo pudesse trabalhar. E até hoje a gente usa a religião, como você mesmo já falou sobre isso, para que possa haver a harmonia corpórea, né? Sim. Tanto do micro quanto do macro.